Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de educação, Instituto Gaudiya Vaishnava, nosso canal do YouTube, pertencente à ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e a proposta deste canal é a de fazer comparações entre o conhecimento ocidental, o conhecimento acadêmico, e a sabedoria dos Vedas, a sabedoria do hinduísmo, da religião Vaishnava, especialmente oriunda da tradição de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Vaishnavismo. Tá ok? Então sejam bem-vindos, meu nome é Mahakrishnanam e eu vou expor mais um tema para vocês. Então o título da nossa videoaula de hoje pode ser A Origem da Fé e suas implicações nos limites da religião Bhagavata. Ou seja, o objetivo dessa nossa videoaula é entender o que é a fé. Lembrando que a fé, ela é um fenômeno, é um elemento universal. Aqui nós estamos pegando a religião Bhagavata, ou Vaishnavismo Gaudiya, como é explicado em livros, em textos revelados como a Bhagavad Gita e o Bhagavad Purana. E apesar de a gente estar pegando a questão tá pegando o viés, tá pegando a linha do pensamento Bhagavata, a fé ela é universal. Porém, a fé ela pode ser professada, ela pode ser enquadrada dentro de uma religião particular, dentro de uma cultura em particular. Porém, o Vaishnavismo ele não se trata de mais uma religião particular moldada em uma cultura. O Vaishnavismo ele não é um tipo de dharma. Ele é Sanatana Dharma, ele é a ocupação eterna do eu, da alma espiritual. Então, não se trata de uma mera crença. Ela trata de uma ciência universal e transcendental sobre a relação da alma e a sua atividade com Deus. Quem é Deus, o que a alma faz, etc. Esses são os temas do Vaishnavismo ou da religião Bhagavata, como é expressa no Srimad Bhagavatam. Então vamos começar colocando uma questão, um problema. Será a fé um mero dispositivo de segurança desenvolvido por aquelas pessoas menos sóbrias e pouco racionais, na esperança de agarrarem-se a um evanescente conforto diante das fatalidades da vida? Ou seja, existe tanta miséria, tanto sofrimento, doença, tanto percalços, tanta dificuldade que nós passamos e com certeza nós iremos morrer, virá um fim aparente. Então, para poder sublimar, para poder amenizar essa faceta tão dura da realidade, nós inventamos algo como a fé ou a esperança em uma realidade perfeita, suprassensível, onde não existe sofrimento e finitude. Será que a fé é uma espécie de imaginação fértil, um recurso, um dispositivo para aqueles que não conseguem encarar a realidade de maneira direta? Ou, em outro viés, uma outra hipótese, ou será a fé uma espécie de intuição espontânea que equipa homens de índole nobre e piedosa
sendo um dos principais instrumentos, como se fosse uma bússola, a conduzir aqueles que estão dispostos a rasgar todas as camadas de ilusão e desvelar a verdadeira faceta do ser. O que é a fé? Então, para a gente entender um pouquinho como é encarado por alguns, ou por um pequeno núcleo, ou um certo núcleo, melhor dizendo, de intelectuais, de pensadores, a fé, especialmente no século XX e na contemporaneidade, né? Será a fé um elemento particular, ou seja, é apenas de alguns indivíduos, né? É uma característica do indivíduo, particular, restrito a pessoas de mentalidade simples e imaginativa, decorrente do, aqui abre aspas, citação do Freud, desamparo no qual o indivíduo é dotado ao nascer em um mundo que lhe parece estranho, hostil e cheio de enigmas da existência à própria morte. Ou seja, tudo é obscuro, né? Tudo é incerto, tudo é sem respostas empíricas. Então o sujeito frágil e vulnerável à intrepidez da realidade, ele cria esse dispositivo chamado fé, na qual sustentaria um mundo utópico e perfeito, um além-mundo. Então Heidegger também no século XX ele vai pegar a seguinte questão. Aqui já é uma citação direta inteira do Heidegger, filósofo alemão. A questão da constituição ontológica de fim e totalidade obriga a tarefa de uma análise positiva dos fenômenos da existência até aqui postergados. Ou seja, tudo que nós vemos tem um fim, inclusive nós temos um fim, estamos caminhando para a morte. Então nós criamos um dispositivo positivo para esses fenômenos, né? No centro destas considerações acha-se a caracterização ontológica do ser para o fim. Ou seja, para o Heidegger essa seria a tradução do que é o ser humano, né? Um ser para o fim, finalidade última, né? Lembrem-se que o Heidegger está vindo na esteira do existencialismo, né? Então a gente já encontra vínculos com o filósofo Kierkegaard, com Merleau-Ponty e com Edmund Husserl, que seria o fundador dos principais expoentes, né, fundadores da fenomenologia. Obrigado. Ser para o fim em sentido próprio da presença e a conquista de um conceito existencial da morte. Então são dois pensadores que vêm colocar, expor a tendência do pensamento ocidental, do pensamento em voga na contemporaneidade sobre a questão da existência, e devido a essa abordagem empírica da realidade, ou seja, que nós encontramos apenas a aparência da realidade numa perspectiva física densa do todo, então desenvolve-se esse artifício, a fé, para poder sublimar a dureza da realidade. Então vamos a uma definição mais concreta de fé. Então, de acordo com o dicionário de língua portuguesa Royce, a fé seria uma confiança absoluta em alguém ou em algo, crédito, asseveração, afirmação, comprovação de algum fato. Então seriam as primeiras definições.
Aí ele explica também que na escolástica, né, a tradição medieval da filosofia cristã, seria a crença religiosa sem fundamento, que seria sem fundamento empírico, né, factual, ou seja, sensível, acessível aos nossos sentidos. Esse é o fundamento para a ciência moderna, né? Os sentidos têm que comprovar, tem que ser feita a experiência. Sem fundamento em argumentos racionais, embora eventualmente alcançando verdades compatíveis com aquelas obtidas pela razão. Ele deixa uma portinha aberta, né, para a religião. Então há uma necessidade de a gente limpar o terreno de todo esse lixo, de todas essas ervas daninhas que cresceram na modernidade e na contemporaneidade, para a gente poder chegar ao entendimento do que é realmente a fé. Então uma questão para a gente começar a carpinar o terreno seria: será a fé algo particular e adquirido, ou universal e inato em cada ser humano? Ou seja, será que todas as pessoas são dotadas de fé? É algo que já nasce com o sujeito, é inerente ao ser humano, ou não? É algo que a gente adquire, por isso alguns têm fé e outros não têm fé. Porém, a fé, no sentido abrangente, laico, ela é presente em todo ser humano. Sem fé, a gente não conseguiria nem sair de casa durante a manhã para ir para o trabalho. Qual é a certeza? Qual é a garantia que quando eu sair para ir ao trabalho, eu não vou ser assaltado ou atropelado? Ou então, qual é a certeza, qual é a garantia que quando eu termine a minha universidade, eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho? E entrando no mercado de trabalho, eu vou conseguir me destacar e conseguir ter uma vida estável, uma boa posição, etc. Ou então, quando eu me caso, quando nós nos casamos, eu tenho fé de que aquela pessoa que está contraindo matrimônio comigo, ela vai ser fiel, vai ser honesta, vai cooperar em todos os sentidos e vai ser uma grande parceira ou um grande parceiro ao meu lado. Mas qual é a garantia disso? Qual é a garantia de que o patrão irá pagar o salário no final do mês depois de eu ter trabalhado de maneira correta e com empenho? Ou então, quando nós estamos em uma autoestrada, quando eu estou ultrapassando um caminhão, qual é a garantia, qual é a certeza de que aquele caminhoneiro não possa dormir no volante, ou seja, esteja embriagado ou algo assim, e vai me fechar com o caminhão e vai me jogar para fora da pista e causando um acidente fatal, às vezes? Então, a certeza, a garantia não é nenhuma. Muitas das coisas que nós fazemos na vida é baseada em fé. A grande questão é que essa fé, ela é depositada em diferentes lugares. Alguns têm fé na família, alguns têm fé no Estado, alguns têm uma forte fé no time de futebol, alguns têm uma forte fé em si mesmo, que eu acho que é uma das formas de fé mais frágeis, mais patéticas que existem, devido à condição do ser, devido à condição própria do ser humano. E alguns depositam sua fé em algo sublime, em algo transcendental, em algo que está além da matéria
e que seria a fonte causal dessa matéria. Esse elemento sendo chamado de Deus. Então, todos nós temos fé. A diferença é que nós colocamos essa fé em diferentes objetos. Agora, uma questão interessante é: por que diferentes indivíduos depositam essa fé, essa convicção, essa confiança em diferentes objetos? Então, outra crítica, voltando um pouco dos pensadores, especialmente dos ateístas, é de que a fé seria um recurso daqueles que são menos inteligentes, fantasiosos ou menos esclarecidos. Então nós podemos constatar que entre alguns dos grandes pensadores da história ocidental encontramos muitos teístas, ou seja, dentre tais cérebros brilhantes trabalhavam com a confiança em Deus, com a fé, como era o caso de pensadores como Isaac Newton, Blaise Pascal, Immanuel Kant, Einstein, ou seja, grandes pensadores, pessoas dotadas de um raciocínio agudo e profundo, tinham essa fé, essa convicção nesse objeto sublime, nessa coisa transcendental em Deus. Porém, paralelamente também podemos encontrar mentes aguçadas que eram ateístas, que eram desprovidas, que eram estéreis dessa fé em Deus. Podemos citar o Thomas Hobbes, Francis Bacon, o Feuerbach, o Nietzsche, dentre alguns deles. Então, podemos ver que a inteligência, a razão, a genialidade, que no caso não falamos mais da intelectualidade, ela não é nem mérito nem desmérito para se ter fé em Deus. Ela não é um princípio. Ou seja, pessoas que são muito intelectualizadas conseguem trespassar, conseguem superar a necessidade da fé. Já há pessoas que são simplórias, né, como por exemplo podemos ver lá em Juazeiro do Norte, Ceará, a fé do Padrinho Padre Cícero. Então muitas pessoas são pessoas simples. Muitas pessoas são pessoas comuns, pessoas do povo, mas têm essa firme fé nesse objeto transcendental. Porém, a gente viu aqui que grandes pensadores intelectuais também têm essa fé. Assim como nós temos pessoas simples, também sem nenhuma convicção em Deus, e pessoas muito inteligentes também, totalmente ateístas. Se a fé é um elemento presente e pertencente em cada ser humano, como ela é adquirida e desenvolvida em cada indivíduo? Então essa é uma questão extremamente intrigante, porque a fé ela não está presente em uma determinada classe de pessoas, rico, pobre, intelectual, simplório, etc. Ela é um fenômeno universal. Então, como é que se adquire essa fé? Por quê? Por que essa questão é importante? Aí vem a nossa questão de baixo. Se o que separa ateístas de teístas é basicamente a fé, porque alguns a têm e outros não. Então a característica do ateísta é que ele não tem fé.
ele tem um coração estéril, um coração seco. Ele não consegue ter essa intuição, ele não consegue ter essa coisa sublime que o leva a crer. Já o teísta, ele tem essa convicção, ele tem essa intuição sublime, e isso é como se fosse uma estrada, isso é como se fosse um amparo que o leva a caminhar, que o leva a acreditar a esse algo supremo, em Deus. Então, já que somos indivíduos iguais, partindo desse pressuposto, por que alguns têm fé e outros não têm fé? E esse elemento chave, essa fé é o elemento chave que vai fazer toda a diferença. Se realmente existe Deus, é essa fé, é esse comichão, é essa certeza, é essa intuição que vai levar o indivíduo a percorrer todo o caminho até chegar à autorrealização, até chegar ao reino de Deus, até a relação com Deus, até o transcendente. Porém, se ele não tem essa fé, como que ele vai percorrer o caminho? Como ele vai se entregar? Se, por exemplo, se você vai entrar no empreendimento de um matrimônio, um casamento, se você confia naquela pessoa, naquele rapaz, naquela mulher, você vai poder se entregar para ela. Mas se você tem desconfiança dela, como você vai se entregar? Se você tem confiança em um parceiro, em um sócio, em um empreendimento, você se entrega, você leva adiante essa fé, essa confiança. Mas se você não tem, se você desconfia da pessoa, do parceiro, como vai poder ter relacionamento? Como vai poder ter desenvolvimento do empreendimento? Então vejam que a fé é esse elemento chave. É o que separa ateístas e ateístas. O ateísta não tem fé. E o teísta, ele tem essa fé interior. Então, a nossa questão a ser trabalhada nessa pesquisa também é essa. Como se origina a fé? Da onde vem a fé? Então vamos trabalhar com uma definição universal do que é fé, dada no Gaudiya Vaishnavismo, aqui primeira, né, no Sri Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Shudrida Nishtaya Krishna Bhakti Kaire Sarva Karma Krita Haya. Então Prabhupada gostava muito de trabalhar com essa definição do que é fé, do que é Shraddha. Geralmente nós utilizamos a palavra Shraddha como fé, mas a origem da palavra parece que do sânscrito antigo é essa, né, Vishwasa. Shraddha, ela significa, né, fé. Quem presta transcendental serviço amoroso a Krishna, Deus, automaticamente realiza todas as atividades subsidiárias. Esta fé firme, inabalável, favorável ao desempenho do serviço devocional, chama-se Shraddha. Veja que nós vemos a palavra Shraddha, a palavra fé, sim, significa Shraddha. Firme fé, firme convicção, firme segurança de que simplesmente por nós nos rendermos a Deus, tudo que é necessário vai ser provido. Então o devoto, ele se torna um dependente de Deus, no bom sentido. Por quê? Porque ele tem fé, porque ele tem essa convicção que Deus não vai lhe faltar, de que ele vai ser suprido, tudo mais vai ser suprido. Ele se entrega, né? Assim como a criança, ela se entrega a brincadeiras e a estripulias, porque ela sabe que o pai vai estar amparando, né? Da mesma forma, o devoto,
Aquela pessoa que tem fé, ele tem essa segurança, ele tem essa convicção de que Deus sempre vai estar protegendo e suprindo. Aquele que não tem fé, ele age de maneira independente. Ele age com seus próprios esforços. E cá entre nós, os nossos esforços humanos e é dessa fé que toda purificação e todo o avanço espiritual vai surgir. Desse princípio, dessa firme fé, dessa confiança inabalável de que Deus vai suprir tudo, né? Krishna vai suprir tudo. A palavra aqui, nós temos a palavra Krishna como sendo Deus. A grande questão é: quem é Deus? Então aqui no Vaishnavismo, no Bhagavad Dharma, tudo isso já é muito bem esclarecido. Quem é Deus, como é sua forma, etc. Né? Aqui no caso, isso é explicado que a Suprema Personalidade de Deus é o Senhor Shri Krishna. Então, de acordo com Bhaktivinoda Thakura, vai citar um Shruti. Isso é bem interessante. Ele vai falar o quê? Aqui Bhaktivinoda Thakura cita esse verso do Aminaya Sutra em seu Jaivadharma, né, em sua grande obra-prima. Shraddha tu Anyopaya Vajan Bhakti Unmukhi Chitta Vritti Visheshaha. Shraddha é a função característica do coração que se esforça apenas para Bhakti. Bhakti significa o serviço devocional exclusivo, inadulterado, indesviável à personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, a qual está totalmente desprovida de karma, ou seja, de busca por desejos materiais, e jnana, especulação mental, especulação filosófica, especulação teórica insossa, desconectada de Deus, desconectada de Krishna, e que nada deseja além do prazer exclusivo de Krishna, ou seja, a ação totalmente voltada para Krishna. Isso é Bhakti. Aqui nessa tradução do Jaivadharma que nós temos, a gente vê Shraddha é a função característica do coração. Porém, quando você vê o sânscrito, né, Shraddha tu Anyopaya Varjan Bhakti Unmukhi, falando sobre serviço devocional puro, Chitta Vritti Visheshaha, Chitta. Então a palavra Chitta é traduzida como coração, mas uma tradução que pode trazer mais esclarecimento é de consciência. Shraddha é a função característica da consciência pura. Então a nossa consciência, ela tem essa natureza de depositar fé, confiança. Alguns têm confiança no governo, outros têm confiança no partido político, outros têm confiança em um determinado grupo, em uma determinada ideologia. Porém, essas diferentes fés ou convicções, elas estão encobertas pelos três gunas, pela natureza material. Então essa convicção, quando ela está pura, devido à consciência estar pura, Chitta Vritti Visheshaha, como é essa convicção, como é essa fé? Como é essa fé pura da consciência pura? É fé em Krishna, porque as coisas estão esclarecidas e se vê face a face, não se vê mais em partes, não se vê mais de maneira relativa, confusa, dúbia. Se vê de maneira clara e direta. Então a convicção se torna convicção em Deus devido à relação real da alma com Deus. A Bhagavad Gita e o rei da educação. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagaman Dharmyam Susukham Kartumavyayam. Então aqui é o capítulo 9 da Bhagavad Gita, o verso número 2 é o capítulo que Krishna vai estar falando sobre Bhakti Yoga, sobre o serviço devocional. Então aqui nós temos uma definição do que é Bhakti Yoga. Ela é o rei de todo o conhecimento,
de toda a educação, ou seja, a meta de todo o conhecimento, toda a educação é a nossa relação com Deus, é o serviço devocional. Ela é o conhecimento mais secreto que existe. Ele é puro e eterno, e ele dá uma percepção direta para a alma, ou sobre a alma, ou da alma e da sua relação com Deus. E ele tem uma característica: ele é sussukan, ele é muito agradável de ser praticado e é eterno. Aqui nós temos a tradução de Prabhupada. Este conhecimento é o rei da educação, o processo de Bhakti, né, a relação da alma com Deus, ou seja, a atividade da alma com Deus. O mais secreto de todos os segredos é o conhecimento mais puro, e por conceder uma percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é agradável praticá-lo. Então esse foi o verso 2 do capítulo 9. Olha que interessante, como é o verso seguinte, o verso 3. Ashadadhana purusha dharmasyasya parantapa aprapyaman nivartante mrityu samsaravartmani. Aqueles que não têm fé, Ashadadhana, lembre-se, o A é um prefixo de negação, Ashadadhana purusha. Aqueles que não têm fé nesse Dharma, nesse Sanatana Dharma, nessa Bhakti, nessa religião eterna da relação da alma com Deus, o que acontece com aqueles que não têm fé? Não podem me alcançar. Isso quem está dizendo é o Senhor Krishna, ó conquistador do inimigo Parantapa. E por isso eles voltam a trilhar o ciclo de nascimentos e mortes neste mundo material. Ou seja, sem essa fé, sem essa convicção em Deus, sem essa entrega, sem fé, é impossível praticar um processo de religião, de Dharma. E sem praticar o processo de religião, de Dharma, como é que a gente vai purificar a nossa consciência, a nossa existência? A consequência disso é que a gente derrapa e fica enclausurado no ciclo de nascimentos e mortes nesse mundo material. Nava Bhakti Krama, os 9 estágios de desenvolvimento da própria fé. Então, a vida espiritual do indivíduo, independente de qualquer forma religiosa, independente de qualquer cultura, e é claro da religião em si, que é Bhakti Yoga, ela começa pelo desenvolvimento da fé. Então o Srimad Bhagavatam explica isso de maneira muito científica, de maneira muito sistemática, e Rupa Goswami, um dos principais seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vai colocar isso de maneira sintética em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele vai dizer: Adar Shada Tato Sadhu Sangato Bhajana Kriya Tato Anartha Nivriti Syat Tato Nishta Ruchistata Atasakti Tato Bhavas Tata Prima Bhyadhan Chati Sadhakanam Ayam Premna Pradurbhave Bhavet Krama. Então, isso está na... não é canto, agora não saberia dizer se eu acho que é a primeira onda, né? Capítulo 4, versos 15 a 16. Vamos para a tradução. Então, no começo, o início da vida espiritual do indivíduo, dependendo de qualquer religião, deve-se ter um desejo preliminar de autorrealização. Deve-se ter uma vontade, deve-se querer avançar espiritualmente. Ou seja, deve-se botar um voto de confiança no que está sendo explicado, nas doutrinas, nos postulados de determinada revelação, quer seja a Bíblia, o Corão, a Torá ou a Bhagavad Gita. Com isto, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas. Sim? Então, naturalmente, eu vou procurar pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Tudo nesse mundo
as associações, as amizades, elas giram em torno de um determinado interesse. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado, ou seja, ele começa a incrementar a sua adesão ao processo, ele começa a realmente a fazer parte do processo, entrar num processo mais prático. E sob a instrução do mestre espiritual, sobre um guia espiritual, o devoto neófito começa o processo de serviço devocional, de desenvolver o seu amor por Deus. Pela execução do serviço devocional sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo o apego material, alcança firmeza na autorrealização e adquire gosto em ouvir sobre a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna, já em estágio avançado. Este gosto continua propiciando o seu avanço, e ele então desenvolve apego à consciência de Krishna, que ao amadurecer manifesta-se como bhava. Aqui já são os primeiros raios, os primeiros despontamentos do amor por Deus puro, incontaminado, ou a fase preliminar do transcendental amor a Deus. O verdadeiro amor por Deus chama-se prema, a mais elevada etapa de perfeição da vida. Então, os livros dos Goswamis de Vrindavana, eles são uma expansão do Bhagavad Purana, do Srimad Bhagavatam. Então, a gente vai encontrar esses mesmos tópicos retirados do Srimad Bhagavatam. Ou seja, os livros dos Goswamis de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Gopal Bhatta, Jiva Goswami, todos eles são extraídos, todos eles são baseados nesse Purana maior, imaculado, que é o Srimad Bhagavatam. Então, no verso, a palavra Shraddha, ela pode ser traduzida como fé. A palavra Sadhusanga significa associação ou convívio e compartilhamento das mesmas atividades com pessoas santas, né, com pessoas providas de fé, que estão engajadas em conhecer Deus. Bhajana Kriya, Bhajana significa as atividades devocionais, né, o cultivo da devoção, Bhajana, e Kriya significa atividade. Então a gente pode traduzir como início de Vaidhi Sadhana. Então Vaidhi Sadhana significa a prática diária, né, assim como um estudante de música, ele tem a sua prática diária, né, o seu treino diário. Da mesma forma, alguém que quer alcançar amor por Deus, ele também tem o seu treino diário, ou seja, ele tem a sua meditação ou a manutenção do foco da sua consciência em Deus, fazer com que a sua consciência se apegue a Deus. Então isso é uma prática, isso é um treinamento, a fisioterapia, conhecido como Vaidhi Sadhana Bhakti. Vaidhi significa seguir as regras e as regulações estabelecidas ou nas escrituras reveladas ou pelo mestre espiritual. No caso nosso, membros da ISKCON, as regras e regulações estipuladas por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Anartha Nivritti, ou seja, ele começou então a praticar, a treinar como um monge, como um praticante de artes marciais. Então a fase seguinte é Anartha Nivritti, ou seja, as impurezas começam a serem limpas. Começamos a nos livrar das impurezas, Anartha Nivritti, dos desejos indesejáveis. Depois, quando os desejos vão diminuindo, as nossas quedas também vão diminuindo, e os desejos já começam a não importunar tanto o praticante de vida espiritual. Então essa é a fase de Nishta, quando nós começamos a nos fixar todos os dias no processo. Depois que nós nos fixamos no processo
de vida espiritual, de religião. Então começa a surgir um gosto transcendental. A alma começa a experimentar prazer, que é o início do gosto transcendental. Swaruchi, depois desse gosto, ele se condensa a Sakti, ou seja, nós começamos a ter um apego espontâneo por Deus e um desapego muito grande das coisas materiais. Isso é natural. Então, começa-se a despontar o amor por Deus. Bhava é como se fosse o início do dia. Saímos de uma profunda noite escura e começamos a enxergar as coisas com os primeiros raios da manhã. Esse é o estágio de Bhava. Prema é como se fosse o sol do meio-dia, ou seja, podemos enxergar as coisas como elas são. Significa o amor puro por Deus. Aí nós vemos a nossa relação com Deus, vemos Deus face a face, a nossa relação com Ele, a nossa forma espiritual no mundo espiritual. Tudo isso é acessado na fase de Prema. Srila Japataka Swami, ele explicou que a fase de Shraddha, a pessoa tem 1% de fé e 90% de Maya, né, de contaminação material. A fase de Bhava, a pessoa tem 99% de realização espiritual e 1% de contaminação material. Em Prema, a pessoa está 100% entregue e se relacionando com Deus. Então, olha só que interessante. O desenvolvimento da vida espiritual, a purificação da consciência, é o desenvolvimento dessa fé. Então, em Shraddha, o primeiro estágio, a fé é muito fraquinha, a fé é muito titubeante. Assim como a vela, ela está acesa, mas você deixou a janela aberta. Então ela fica tremulando. Então, o desenvolvimento da nossa vida espiritual é o desenvolvimento dessa Shraddha, dessa fé, que ela vai se condensando, se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, até chegar a um ponto que a pessoa se entrega totalmente a Deus. Então, quando a pessoa se entrega totalmente a Deus, Krishna pode lhe entregar o presente do serviço devocional puro, Bhakti, Prema. Estágios progressivos de Bhakti. Então, aqui, de acordo com o Srimad Bhagavatam, vejam como Rupa tirou todo esse conhecimento do Srimad Bhagavatam, que é o nosso principal livro, que é o principal livro sobre ciência teísta. Então, no verso 16, Shadadana Purusha Dharmasyasya Parantapa. Não é esse verso, desculpem. Shradadhanasya. Shraddha significa Shraddha, ou seja, com muita fé e atenção. Samahatseva Vipra Sadhu Sangha, ou seja, associação com pessoas santas, serviço prestado aos devotos. Verso 17, Shrinvatan Swakata Krishna, aqui significa Bhajana Kriya, ou seja, a pessoa começa a praticar o serviço devocional. Desejo intenso desenvolvido por ouvir Krishna Katha. Depois, Abadani Vidnoti Anartani Vritti, ou seja, começa a purificação. Purifica o desejo de desfrutar da matéria. 18, Bhakti Bhavati Nashtiki, então significa Nishta. O sentimento de Bhakti se torna fixo. Stitan Sattva Prasidati, Ruchi ou Asakti, ou seja, satisfação proveniente do modo da bondade. Prasanna Manaso, então já é a fase de Bhava, verso 20. Mente se torna vivificada, plácida. Prashanta Manaso. Bhagavat Tattva Vigyanam, então aqui é o estágio de Prema, conhecimento real sobre Deus. Então, Sutta Goswami, ele vai resumir todo o processo de religião, da consciência de Krishna, desses versos 16 ao verso 20 do capítulo 2 do primeiro canto do Srimad Bhagavatam.
Então, nesses diferentes versos estão os diferentes tópicos de desenvolvimento da devoção, da purificação da nossa consciência em relação rumo a Deus. Então, se a fé Shraddha é a base do desenvolvimento do amor a Deus, como então surge a fé? Então nós estamos muito interessados em saber isso. Punya Karma como princípio para atrair Shraddha. Então, na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna explica que por se afastar das atividades pecaminosas, Apa, ou seja, atividades que vão de encontro à satisfação de Krishna, influenciadas pelos modos inferiores, egoístas, e por se ocupar em atividades piedosas, Punya Karmanam, que são influenciados pelo modo da bondade, tais ações podem atrair Bhakti. Então o verso é o seguinte, né? Aqueles que agiram piedosamente tanto nessa vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma das dualidades e se ocupam em servir-me com determinação. Então a palavra utilizada é Punya Karmanam, né? Deixa eu pegar o verso aqui para vocês. Aqui o verso Yeshantu Antagatam Papam Jananam Punya Karmanam Tedvando Amorhane Mukta Vajantemando Idavrataha Yeshantu Antagatam Papam Jananam Punya Karmanam. Então a palavra utilizada é essa de Punya Karmanam. Então será que simplesmente por adquirirmos atividade piedosa, Punya de atividades kármicas, será que isso atrai Krishna? Podemos afirmar então que Bhakti é proveniente de karma? Não, de jeito nenhum. Então, que tipo de Punya Karmanam, né? Que atividades que atraem esse tipo de Punya, né? Que tipo de atividade é essa, né? Então, só enfatizando essa questão do karma, né? Krishna é independente, Swarati. Dessa forma, Bhakti também é independente e livre de qualquer anga ou atividade religiosa, como é explicado. Embora alguém se ocupe com grande esforço no sistema de yoga mística, especulação filosófica, caridade, votos, penitência, sacrifícios, altruísmo, compaixão, sacrifícios ritualísticos, ensino de mantras védicos aos outros, estudo pessoal dos Vedas, estudo de filosofia, né? Ou a ordem de vida renunciada, ainda assim ele não pode me alcançar. Então, que tipo de atividade é essa que traz esse punya com relação a Krishna? Esse punya, ela é atraída pelas atividades em Bhakti. Ou seja, simplesmente quando nós estamos circunambulando a planta de Tulasi, quando nós estamos cantando Mahamantra Hare Krishna, quando nós estamos vendo a deidade, quando nós estamos servindo os Vaishnavas, quando nós estamos realizando atividades em Bhakti, isso primeiramente ele destrói milhares de atividades pecaminosas, sim, como é explicado no verso. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nessa vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram. Então, uma primeira parte do serviço devocional, que nós podemos ver, né, Bhajana Kriya Anartha Nivriti, é de erradicar, é de eliminar, de dissolver as nossas atividades pecaminosas que estão em forma de semente, bija, por vidas e vidas e vidas. Lembre-se da canção de Tulasi. Yani Kanicha Papani Brahma Hateri Kanicha. Simplesmente por circunambular a árvorezinha,
a planta de Tulasi Vrindadevi, milhares e milhares de atividades pecaminosas são destruídas. Então, uma primeira parte do serviço devocional, no início, é a de destruir toda essa carga de atividades que nós estamos carregando por vidas e vidas e vidas. Então, essa atividade, Punya Karmanam, ela é a atividade em Bhakti. Então, a primeira parte do serviço devocional na vida Bhakti Krama é a de dissolver, destruir nossas atividades pecaminosas, e depois a gente começa, então, a se tornar fixo. Então a gente se livra da ilusão sobre a forma de dualidade, né, no material, e então a gente começa a praticar o serviço devocional com determinação, Nishta, Ruchi, Asakti, e por aí vai. Ok? Então aqui podemos continuar. Então, quando nós praticamos o serviço devocional, isso concede punya, né? Isso concede queima de atividades e fixação no serviço devocional. Uma outra hipótese que pode ser levantada é a que Narottama Das Thakura fala. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Kodamori Tamabina Ke Doyalu Jagat Samsari Patita Pavana Hetu Tavavatara Mosama Patita Prabhu Na Pai Beara. Então o que o Narottama Das Thakura está falando aí? Que aqueles que são os mais caídos, é lógico que ele como Acharya está colocando-se nessa posição, são candidatos em potencial para receberem a misericórdia de Mahaprabhu, a mais munificente e magnânima encarnação de Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele veio dar misericórdia para os mais caídos. Então quer dizer que é só ser caidão? Então eu sou o primeiro na fila então aí para o mundo espiritual. Então, de acordo com o Iggy Pop, ele é a pessoa que está em primeiro lugar da fila. Então é só ser caído, é só de ser degradado que você pode ir para o mundo espiritual? Não é bem isso, Iggy Pop. A questão é que aqueles que são akinchana, aqueles que são desprovidos, esses são candidatos a atrair a misericórdia do Sr. Chaitanya e do Sr. Nityananda. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não precisa ter um nascimento elevado, nascer numa família aristocrática, ou nascer numa família de brahmanas, uma família muito religiosa. Isso quer dizer que a pessoa não precisa ser um grande gyani, não precisa ser muito erudito, não precisa ser um grande sanscritólogo. Isso também quer dizer que ela não precisa ser muito austera, sim, fazer duras penitências, grandes jejuns, etc. Ela não precisa de nenhuma dessas qualidades, tapas, estudos dos Vedas, jnana, nada disso é uma qualidade essencial para Bhakti. Mas é muito importante que ela seja humilde. Então essa humildade, esse reconhecimento da nossa condição perante Krishna, como Krishna é grande, isso provém do conhecimento, como Krishna é grande, nós somos pequenos, uma análise sóbria dessa condição atrai a misericórdia do Sr. Chaitanya. Então nenhuma qualidade, bom nascimento, erudição, austeridade, beleza, nada disso é qualificação para Bhakti Yoga. Então, qual seria a qualificação, ou uma das principais qualificações para Bhakti, para atrair a atenção de Deus? Então, Ramananda Roy fala isso a pedido do Sr. Chaitanya, né? Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatan Yadi Kutopi Labhyati Tata Laulyam Mapi Mulyam Ekalam Janmakoti Sukritaina Labhyati. Nem sequer mediante atividades piedosas de centenas de milhares de vidas pode-se obter serviço devocional puro, amor puro por Deus em consciência de Krishna. Só pode alcançá-lo
pagando um preço. Isto é, mostrando intensa avidez, laulian, em obtê-lo. Caso esteja disponível em alguma parte, deve-se adquiri-lo sem demora. Siddhanta Chaitanya Charitamrita Madhya, capítulo 8, verso número 70. Então a grande questão para se alcançar Krishna, além de estar despojado de ego, de arrogância, de orgulho, é ter um desejo intenso, uma avidez intensa para alcançar esse serviço devocional. A pessoa está afim, e ela precisa colocar esse desejo como o primeiro lugar na lista. Esse desejo não pode ser apenas dominical, no fim de semana, ou quando eu estou sofrendo, ou quando as coisas não estão dando certo. Não, esse desejo deve ser intenso, a todo momento, assim como um viciado a todo momento pensa em sua substância predileta. O devoto ele tem que ter essa avidez, esse apego em relação a avançar espiritualmente ao serviço devocional. Então essa avidez, esse desejo, ele é um dos principais características. No caso então do Iggy Pop, não basta ele apenas ser caidão, né? Eu acho que o Iggy Pop não cultivou muito esse desejo intenso de conhecer Deus durante a sua vida, né? Então, voltando à nossa questão, o que é que pode gerar essa fé no coração, na consciência do indivíduo? Então, o que vai gerar essa fé, o que vai despertar a Bhakti no coração do indivíduo é um devoto, é alguém que já possua Bhakti. Isso é explicado por Chaitanya Mahaprabhu, Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Jiva, Guru Krishna Prasadi Pai, Bhakti Lata Bija. Então essa fé, que é o princípio, o início da autorização, essa fé ela é plantada por alguém que já tem uma fé condensada no coração. Então estão Chaitanya Charitamrita Madhya, capítulo 19, verso número 151. De acordo com o seu karma, todas as entidades vivas vagueiam pelo universo inteiro, umas subindo, outras descendo, uma para os planetas celestiais, outras para os planetas infernais. Algumas delas elevam-se aos sistemas planetários superiores, e outras mergulham em direção aos sistemas planetários inferiores. Entre milhões e milhões de entidades vivas errantes, aquela que é muito afortunada recebe a oportunidade de, pela graça de Krishna, associar-se com o mestre espiritual fidedigno, com um devoto puro, com um grande transcendentalista. Pela misericórdia tanto de Krishna quanto do mestre espiritual, tal pessoa consegue a semente da trepadeira do serviço devocional, que começa com Shraddha. Então, embasando esse ponto, no Srimad Bhagavatam, Jada Bharata, ele tem uma conversa com Maharaj Rahugna, e ele diz o seguinte para Maharaj Rahugna: meu querido rei Rahugna, enquanto alguém não tiver a oportunidade de untar todo o seu corpo com a poeira dos pés de lótus dos grandes devotos, ele não irá entender a verdade absoluta. Ninguém pode compreender a verdade absoluta só porque observa celibato, brahmacharya, segue à risca as regras e regulações da vida familiar, grihasta, deixa o lar ao tornar-se vanaprastha, retirante, aceita sannyasi ou sannyasa ou submete a rigorosas penitências no inverno, ficando submerso em água. Para a gente que está aqui na Suíça agora, isso é bem, justamente no inverno, isso é bem ilustrativo. Ou no verão, expondo-se ao fogo e ao calor escaldante do sol. Existem muitos outros processos para entender a verdade absoluta, mas a verdade absoluta revela-se apenas a quem recebeu a misericórdia de um devoto grandioso. Então, a meta de toda a existência é satisfazer um devoto, uma pessoa santa.
Então, pelo apreço, pela bondade, pela misericórdia, nós ganhamos as bênçãos dessa pessoa santa, desse devoto puro. E com as bênçãos desse devoto puro, com os bons desejos sobre nós, com a satisfação desse devoto puro sobre nós, isso atrai misericórdia de Krishna. Yasya Prasada Bhagavad Prasada, Yasya Prasada Nagadikutopi. Então, com a misericórdia do devoto puro, nós angariamos, nós recebemos, ganhamos o presente da misericórdia de Krishna. Sem a misericórdia do devoto, dos grandes santos, não existe maneira de conhecer Deus, de ter fé em Deus. De acordo com o Srila Bhaktivinoda Thakura, essa Sukriti, esse Punya Karmana, é o que atrai Bhakti. Então existem atividades em Karma, Karma Mukhi, que é piedade, a fé que é desenvolvida em atividades fruitivas, ou seja, o desenvolvimento econômico e material. Gyanamukhi, que é a piedade, a fé, ela é derivada do cultivo de conhecimento, por se cultivar conhecimento sobre o Brahman e sobre Atma, sobre a verdade absoluta, sobre a distinção entre corpo e alma. Então você vai desenvolvendo fé nesses tópicos. Mas existe a piedade, ou a fé derivada do serviço devocional, o Bhakti Mukhi. Então, como é que essa fé no serviço devocional ela é desenvolvida? Então, ela é desenvolvida através de Agyata Sukriti. Então, Agyata significa sem causa, sem conhecimento, e Sukriti significa essa piedade. Então, como é que vem essa piedade sem causa? Ela vem do contato com o devoto. Por exemplo, quando os devotos estão cantando Harinama nas ruas, Avenida Paulista, em Copacabana, as pessoas que ouvem esse Mahamantra estão desenvolvendo Agyata Sukriti. Ou então quando alguém compra um livro de um devoto na rua, simplesmente por ela comprar aquele livro, é como se ela estivesse dando doação para o devoto. Então isso também pode se caracterizar como Agyata Sukriti. Ou então quando alguém favorece um devoto, qualquer atividade que é feita em benefício do devoto, qualquer contato que a pessoa teve com o devoto, de maneira positiva, isso vai gerar Agyata Sukriti, isso vai atrair a atenção de Krishna. E então, a planta do serviço devocional Bhakti-Lata Bija, a fé, pode ser desenvolvida, pode ser plantada no seu coração. Porque Krishna não pode dar Bhakti diretamente. Por quê? Porque Krishna é imparcial. Se Krishna é imparcial, como que ele vai distribuir religião? Como ele vai distribuir fé no coração das pessoas? Então, Krishna é imparcial, mas o seu devoto não é imparcial. O seu devoto quer dar serviço devocional para todo mundo. Então, o devoto é que faz esse serviço de semear o coração das entidades vivas. Então, como Krishna, ele é Bhaktavatsala, a sua misericórdia, ele é servo do seu devoto, a sua misericórdia vai acompanhar a misericórdia do devoto. Então vai ser explicado muito bem por Vishwanath Chakravarti Thakura. A parcialidade do Madhyamadikari é aceita como sua característica natural. Então o Madhyamadikari, ele faz amizade com os devotos, ele é muito misericordioso com aqueles que são inocentes e ele evita os ateístas. Essa é a característica do Madhyamadikari. O Senhor, sendo subserviente ao seu devoto, sua Bhakta Vatsalya, permite que sua misericórdia siga a misericórdia do seu devoto. Portanto, essa proposta não é de forma alguma irregular. Porém, mesmo aceitando a misericórdia do devoto como a causa de Bhakti, ainda assim a causa dessa misericórdia é a própria Bhakti residente em seu coração. Sem que o devoto tenha Bhakti, não há possibilidade que ele dê misericórdia aos outros. Ou seja, como é que eu posso receber uma maçã?
Eu só posso ganhar uma maçã de alguém que já tem uma maçã. Ou seja, eu só posso ganhar fé em Deus, adquirir fé em Deus, convicção em Deus, gosto por Deus, de alguém que tem essas características. Bhakti causa misericórdia do devoto, que causa Bhakti em outra pessoa. Bhakti causa Bhakti. Portanto, concluímos assim a natureza auto-manifestante, independente de Bhakti. Madhurya Kanamini, primeira chuva de néctar. Então, o exemplo que o tradutor desse livro, Madhurya Kanamini, o Prabhu de Vrindavana, agora me fugiu o nome, Dinabandhu, dá é o seguinte. Ele dá o exemplo da bomba d'água. Ou seja, para aqueles que nunca foram apresentados, essa é a bomba d'água. Na Índia é muito comum ver uma bomba d'água, né? Então, essa bomba d'água, você vai lá e bombeia. E às vezes não sai água. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ir e colocar um pouquinho d'água. Aí você vai bombear e vai começar a sair água. Eu me lembro da bomba d'água que tinha lá em Franco da Rocha. No templo lá do Shri Krishna. Então, o que acontece? Tem água no solo, mas para aquela água sair você precisa jogar um pouquinho d'água. Da mesma forma, existe Bhakti em nosso coração, em nossa consciência. Só que para essa Bhakti se alastrar, pegar, surgir, ela precisa do contato com uma Bhakti latente. Ou então o exemplo do fogo, né? Nosso coração, ele tem fogo. É como na madeira. A madeira, ela é um comburente. Se você atear fogo, a madeira seca pega fogo. Madeira adequada. Nossa consciência também tem que estar adequada. Então, se você coloca fogo na madeira seca, ela pega fogo. Da mesma forma, se você coloca Bhakti, que é a consciência de alguém que já tem Bhakti latente, ela encosta com a nossa consciência, a madeira seca, ela pega fogo, ou seja, a nossa consciência também se desperta. Bhakti, o serviço devocional da nossa consciência, também se desperta. Então esse foi o caminho natural, analisado de como se desenvolve a fé através dos Vedas, através do Bhagavata Purana, né? Porém, Krishna não é uma pessoa comum. Krishna é Deus. E como Deus, ele é completamente independente, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso eu vou citar um verso aqui para vocês e durmam com esse barulho. Yamevaisha vernute tena labhyas tasyarsha atma vernute tenum swan. O Senhor é acessível apenas àqueles a quem ele próprio escolhe. A essa pessoa ele manifesta a sua própria forma. Então está no Mundaka Upanishad 3.2.3. Porém, lembre-se, Krishna é completamente imparcial. Muito obrigado. Hare Krishna. E aqui nós terminamos nossa videoaula sobre a fé. Muito obrigado pela atenção. Se eles quiserem saber mais, é só fazerem perguntas aqui, deixando o comentário, que eu vou responder com todo prazer. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um joinha aí para a gente poder expandir esse conhecimento que é tão vital para a alma espiritual. Muito obrigado, tenham uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia. Hare Krishna e tchau!